Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, todos vocês que acompanham a gente nesse momento de bate-papo que nós denominamos Magnífica. Nossa alma engrandece ao Senhor por tudo aquilo de bom, de maravilhoso que Ele realiza na vida dos seres humanos, na vida de cada um de nós, né? E nesse bate-papo, a Academia Marial de Aparecida, ela estende o seu diálogo com todas as pessoas que gostam de conversar um pouco sobre aquilo que é o caminho da nossa fé, é o caminho da nossa salvação, é o caminho do nosso testemunho de cada dia. E hoje eu tenho uma alegria muito grande. Eu estou conversando aqui com Gerson Lourenço Pereira, doutor em teologia pela PUC do Rio. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, boa tarde. Tá bom. Eu estou com um mundo de título aqui de você. Eu não sei se você mesmo gostaria de se apresentar. Não, fique à vontade. Mestre em Educação e Comunicação em Periferias pelo ERJ, bacharel em Teologia, Ensino Religioso e História, mesmo licenciado. Você pertence à Confissão Metodista, participando do grupo de estudos místicos Moradas, lá da PUC do Rio. Espiritualidade e Saúde, olha, meu Deus do céu, quanta coisa, Religares, né? Depois você conta para a gente os livros que você já escreveu, os artigos, né? E professor, exatamente naquilo que para nós é tão importante, aquilo que o Papa tanto nos pede, o diálogo, diálogo interreligioso, diálogo ecumênico, aquele esforço que a gente faz para que através da fé, da espiritualidade, a gente se torne um pouco mais humano e conviva decentemente neste mundo, né? Mas seja bem-vindo, então, você que tem esse conhecimento, você tem uma experiência bastante grande, e eu acredito que você vai nos ajudar, então, Gerson, a conversar um pouquinho sobre a figura de Maria no ecumenismo, né? Ecumenismo é exatamente o diálogo que nós fazemos entre as denominações cristãs, né? Quando a gente fala de outras religiões, como islamismo, judaísmo, se trata de um diálogo interreligioso. Entre as denominações cristãs, é ecumenismo. Estamos dentro da mesma casa. Às vezes um compartimento diferente, mas a casa é uma só. Isso é importante. Gerson, fala um pouquinho aí da sua experiência, exatamente daquilo que é a sua vida e tem sido também o seu ministério, digamos assim. Pois não, é uma honra estar com vocês, participando deste debate, deste bate-papo, né? Uma honra Sim. conversar com o senhor, Padre Luiz, participar deste programa, né, da academia. Pois bem, a minha caminhada e atuação ministerial, né, hoje se concentra na prática docente, no ensino teológico, sobretudo na minha denominação, na Igreja Metodista. No entanto, eu sempre observei, né, como parte da minha praxis, o diálogo ecumênico, né? Sei. E também entre as culturas e portanto, também interreligioso. E, por conta disso, né, tive a oportunidade de conviver no âmbito da pastoral e no âmbito da academia com irmãos de diversas confissões cristãs, Sim. e dentre os quais, né, os irmãos católicos. Tanto que hoje participo do grupo de estudos místicos, Moradas, junto com a professora Lúcia Pedrosa, né, da PUC Rio. Atualmente ele é presidente da Associação Mariológica, né, que se constituiu recentemente. Sim. É. E esse diálogo ele sempre foi muito abençoador, né, profícuo para a minha caminhada. Redundou em uma série de artigos que eu tive a oportunidade, né, de publicar, tanto lá na PUC como em outros periódicos. Resultou também em um livro organizado pelo Grupo Moradas, sobre Santa Teresa, que seguimos essa espiritualidade teresiana. Recentemente também, né, sobre mística, arte, dança. Mas, além dessas frentes, pastoralmente, vamos dizer assim, né, no chão eclesial, Sim, sim. eu sempre tive a oportunidade de dialogar com quem está ali na linha de frente das pastorais, tanto católicas como de minha denominação. E é onde a gente percebe, né, boa parte dos
conflitos que existem quando a gente se propõe a debater ideias. Entretanto, a gente percebe a convergência na praxis, Ah, né? sei. Porque a tarefa evangelizadora ela não é exclusivamente metodista, não é exclusivamente católica, né? E quando a gente se coloca diante de uma série de desafios que a sociedade impõe, então não há como a gente não deixar de somar esforços. Eu participei, por um determinado período, eu fui também ministro ordenado da Igreja Metodista. Por Sim. um determinado período, na verdade, por 18 anos. 18 anos, Recentemente, olha. por 18 anos. Por 18 anos. E eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas comunidades, e, dentre as quais, algumas localizadas na Baixada Fluminense, e em comunidades do Rio de Janeiro. Eu Sim. destaco uma experiência muito significativa que eu tive na Rocinha. Ali eu Ah, estive 3 anos pastoreando, coordenando também a pastoral de uma instituição de serviço social, que ali é mantida até os dias de hoje, e com uma participação e associação e diálogo constante com irmãos da Igreja Católica da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, né? ah, E sei. também a Capela de Nossa Senhora Aparecida. Olha, Nossa Senhora Tem que conosco esbarrar presente. nela de qualquer jeito. A gente acaba de barrando. Né? Então, e na ocasião, no ano 2000, eu tive a oportunidade de participar ativamente, pelo menos ali naquela paróquia, da campanha da Fraternidade Ecumênica. Né? Aquele ano, se eu não me engano, foi a primeira experiência da campanha da Sim. Fraternidade Ecumênica. E É. foi uma experiência magnífica, assim, excelente. Na ocasião também, a Igreja Metodista participava de órgãos ecumênicos com a presença católica. Infelizmente, a partir de 2006, houve um desvínculo institucional da Igreja com esses organismos, por conta de algumas controvérsias que a gente vai ver que, se fizéssemos um apanhado, uma Ah, investigação sim. histórica, não teria razão ter acontecido. Né? Mas na ocasião, ainda participando desses organismos, eu integrei o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas, na seção do Rio de Sei. Janeiro, e também, né, órgãos, participei também de iniciativas e organizações de diálogo interreligioso. Né? No Rio de Janeiro, o Movimento Interreligioso do Rio, o MIR, que é ligado à Iniciativa das Religiões Unidas, né? Que é um organismo internacional. Eu tive a Sei. oportunidade também de participar das assembleias latino-americana e Meu mundial. Deus do céu, né? Então, assim, É uma longa e experiência, não? pessoalmente, é, e pessoalmente, assim, eu nunca impus uma barreira para o diálogo. Sei. As barreiras, elas acabam se levantando muito alheias à nossa vontade. Uma É, dessas barreiras foi imposta pela instituição, faz parte. mas o ecumenismo É, não se faz institucionalmente. É é. no chão, é no dia a dia. Eu creio Eu que é não um digo assim. ecumenismo do nosso povo, da nossa gente, do dia a dia, do trabalhar junto, né? Às Do trabalho. vezes Exato. conviver na mesma casa, até Exatamente. mesmo, né? E creio Não que que anule. mas é tão importante que a gente perceba e tenha essa consciência profunda, né, desses pontos de encontro. Como é que você vê, Gerson, os pontos, digamos assim, de diálogo que são importantes, além da dimensão do social, que essa, evidentemente, Uhum. ela nos impulsiona a todos, né? Quando se trata dessa bendita luta pela libertação, pela justiça, pela paz, Exato. pelo Exato. humanismo, né? Agora, outros pontos de diálogo que você vê assim que são importantes para nós, porque no fundo do nosso coração há sempre aquele sonho de Jesus, né? Um só rebanho, um só pastor, né? E esse Sim. sonho de Jesus, Jesus está esperando que aconteça, ele está sonhando ainda que É, aconteça isso. eu, eu acredito também. Pois então, infelizmente, Padre Ulisses, eu gostaria muito que um primeiro ponto de
associação, primeira intersecção Sim, que pudesse acontecer entre nós fosse ao redor da mesa eucarística. Mas ainda sim. há muito diálogo a ser, a Ah, é ser, verdade, a viu? ser feito, É, investido nesse sentido, né? é. Mas eu acredito que há outros pontos que o diálogo, em nível mais institucional e dogmático, tem avançado. Então, como eu falava, né, o ecumenismo do dia a dia, do pé no chão, né, da praxis, ele é o que vai iluminar muitas vezes a nossa reflexão de cunho mais acadêmico e também nas questões e nos aspectos de divergência doutrinária. Sim, Mas eu me lembro de uma exposição feita pelo Elias Wolff, sei. há alguns anos lá na PUC, quando me perguntaram sobre em que pé andava o ecumenismo, o diálogo ecumênico. E aí ele se lembrou daquele bordão de dois humoristas de um programa televisivo que dizia, Sim. eram dois indígenas, já se personificavam como indígenas, e o bordão dizia passinho para frente, passinho para trás. Passinho para frente, passinho para trás. Então, à medida que a gente avança, a gente retrocede. E essa é a dinâmica dialogal, em todos os sentidos. É, Animados pelo espírito, a gente prossegue e quer prosseguir, quer avançar. Mas, infelizmente, alguns retrocessos, algumas imposições institucionais, é, contingenciais, né, nos é, fazem retroceder. é Mas eu verdade. penso que há muitos pontos de consenso. Né? Por exemplo, no diálogo bilateral, do Vaticano, da Comissão do Vaticano, né, para o Ecumenismo, com a Conferência Mundial Metodista, resultou um importantíssimo documento chamado Dizer a Verdade na Caridade, sobre a É, autoridade do magistério. sim, sim. Né? É, Sobre Maria, que é o nosso tema, né? A Comissão exatamente. Internacional Anglicana Católica fala Maria, graça, esperança e Cristo, estão pontos de convergência. E eu acredito que se a gente se predispuser ao diálogo, a gente vai encontrar muitos pontos de consenso. Eu sempre Exatamente. observei no diálogo ecumênico e também interreligioso que, se não houver um exercício, uma predisposição para a longanimidade, o diálogo não avança. E no que consistiria essa longanimidade? Eu entender que o outro precisa ser ouvido, né? E bem mais do que ouvido, acolhido. E ao ser acolhido, eu processo aquela informação e busco, é claro, a partir da minha experiência, os pontos assim de intersecção, de conexão. Né? É, Então, eu penso, por exemplo, que a gente avança dialogando, é, avança conversando. exatamente. Viu? Eu creio que você falava longanimidade, é um termo que para mim sempre dá aquela sensação de muito longo, mas que dá longo toda a vida, né? Mas que dá exatamente Uhum. essa capacidade que você faz, né? De como eu elaboro. E isso nos tira de um campo que durante muito tempo a gente andou trilhando, pelo menos nós católicos trilhamos durante muito tempo o campo da apologética, que era Uhum. ficar na defesa, né? A gente Uhum. ficava ali na defesa e qualquer um que ameaçasse, estávamos prontos, escudo, espada e lança, pronto para defender. Em E eu nome creio da que fé. é exatamente, ou seja, o posicionamento apologético é um posicionamento perigoso porque ele, antes de mais nada, tenta desqualificar o adversário, né? Diminuir e aí não funciona o diálogo, não caminha de modo algum, né? Eu creio que boa Exato. parte de nós católicos, no meio do povo, sabe que eu nunca senti muito esse problema, né? Eu vivia no meio de tudo quanto era tipo de gente simples, nos bairros, a gente convivia com tranquilidade, sem nenhuma alergia de um pelo outro, de modo algum, né? Mas no estudo posterior de teologia, então a gente já entrava mais no campo da apologética, e chega um momento que você se questiona, mas é isso mesmo? Não é? Né? Agora, vamos conversar então, porque como você participou com a gente desse encontro, se Deus quiser, né, vai levar em frente o nosso Associação Brasileira de Mariologia,
e você participou com gosto ali, né? Eu queria exatamente ver o que é que nos aproxima quando nós olhamos essa figura de Maria, mãe de Jesus, né? Para nós, mãe da igreja, e a figura dela como cristã, né? Como discípula, como leiga. O que é que pode nos aproximar em tudo isso e que você vê da parte daquilo que é a crença, a fé que vocês têm nessa mulher especial que Deus escolheu? E eu quero começar de onde essa adjetivação, mulher especial, escolhida por Deus. Sim, Né? Esse é um ponto, é um aspecto que deveria nos unir, sim, porém, muitas vezes negligenciado pela tradição, pelas igrejas herdeiras da reforma, chamadas comumente de evangélicas no é, nosso país. Né? é, Por que especial? Ela não é, e aí há uma reputação nesse sentido, especial porque foi uma mulher como tantas outras. Ora, se a gente verificar, fizer um estudo acurado das Sagradas Escrituras, a gente vai verificar que há, sim, escolhas de Deus, não no sentido da dupla predestinação, nada disso, né? Uma perspectiva sim, soteriológica, mas uma designação específica de Deus para determinadas pessoas exercerem determinado tipo de ministério, né? Foi assim com o ministério profético. Eu me reporto sempre a ao texto de Jeremias, ao chamado de Jeremias, antes que se sim, formasse no ventre materno, eu te conhecia, te formei, te escolhi para ser isso, para ser um profeta, para ser enviado. Né? Então, por que não Maria também escolhida? Certo? sim. E o foi, tanto que ela recebe a graça de uma anunciação, dizendo, você será bem-aventurado entre as mulheres. Né? Então, esse que deveria ser o primeiro ponto, o primeiro aspecto, muitas vezes é refutado. E eu sempre assim a considerei mulher especial, escolhida por Deus. E a gente não precisa ir muito longe. É o primeiro aspecto, o primeiro a, a lugar, locus, onde essa constatação é feita, não na tradição eclesiástica, não é na tradição eclesiástica que eu digo pós, né, bíblica, vamos dizer assim, Sim, sim, conciliar, pode conciliar, né? Não em um tratado dogmático em particular, e sim naquilo que é fonte primordial de todas as tradições cristãs, as Sagradas Escrituras. sim. É a Bíblia quem vai dizer isto. São os evangelhos que dirão, em particular o evangelho de Lucas. Tu és a bem-aventurada entre as mulheres. Né? Então, eu acredito que este seria um ponto, um primeiro aspecto, né? Certo. Essa designação de Maria como tal, e um segundo, justamente, a fonte que essa designação ela é revelada, que são as Sagradas Escrituras. Penso que na caminhada ecumênica, de diálogo, um ponto de intersecção seja, o primeiro ponto de intersecção seja a Bíblia. O Certamente. resgate, né? E o resgate dessas passagens que fazem menção a Maria podem permitir que essas algumas anatematizações protestantes ou evangélicas, baseadas no senso comum, sejam desfeitas. Né? E ali pode ser reencontrada, quem sabe, também fórmulas que a própria tradição, que a fórmula conciliar, o sinodal lá de Éfeso, né, declarou, né, ela como Theotokos, mãe de Deus. Theotokos, é Né? verdade. É. Theotokos, né? E fazendo um percurso pela história do protestantismo, a gente vai verificar, né, constatar que Maria nunca foi um problema para os reformadores. Os pontos de dissenso não foram mariológicos, foram Sei. Cristológico. eclesiológicos, cristológicos, É exatamente. verdade, é. Mas Maria nunca foi um problema para as igrejas. Passou a ser com a expansão missionária do protestantismo, com
aí sim, né, os embates históricos que acabaram acontecendo, começou pela Europa, Seria seria para marcar, o que você acha? Seria para marcar diferença, talvez? sim, sim. Seria quando a ortodoxia protestante, né, se vê Sei. necessária, como o senhor mesmo mencionou, né, como uma forma apologética de fazer É. sobreviver o movimento de reforma. Né? Aham. E não pense que foram embates apenas entre protestantes e católicos. Internamente, houve também uma Também há série, diferença, série né? de embates. Exatamente. Temos reformadores radicais que não são bem vistos pelos reformadores clássicos, Sim. anabatistas que são extremamente... E a gente pode ir avançando pela história. Século XIX, a gente tem o advento, início do século XX, perdão, do pentecostalismo. O pentecostalismo é um movimento religioso que acontece entre negros norte-americanos, sobretudo entre negros norte-americanos, recentemente alforriados, né, Sim. ex-escravos, né, e que foi extremamente discriminado pelo protestantismo ortodoxo, histórico. Né? E por quê? Será que aí também não há um indício de um racismo religioso, né, também, Violento. que vai e violento, que vai se justificar vai ser legitimado por justificar por argumentos doutrinários, divergências Ah, doutrinárias. sim. Você Né? tocando nesse ponto, eu queria fazer uma pergunta mais por curiosidade. A gente, quando fala normalmente em sincretismo religioso, nós sempre nos referimos ao catolicismo, né? Sincretismo do catolicismo com as crenças que vieram da África, com as crenças indígenas, né? E que criou Uhum. quase que a sobrevivência desse pessoal que estava sofrendo na mão dos bons cristãos Sim, brancos sim. aqui, né? Dentro do protestantismo, há também sincretismos desse tipo assim ou não? Olha, não por conta, sobretudo aqui na nossa realidade Não, porque eu vejo os negros brasileira. norte-americanos, por exemplo, eles Ah, recriam a fé cristã, né? uhum, Dentro de um uhum. formato de gente que está Sim, sofrendo uma escravidão imensa, passando por dificuldades, e lá, como não era, digamos assim, o catolicismo que dominava, eu fiquei pensando, será que eles não criaram um certo sincretismo para sobreviver nas suas crenças, na sua fé? não deixa de ser, né? Aham. Porque há uma ressignificação, inclusive, de alguns livros, se não a invocação, né, Sim, das deidades sei, atribuídas à sei. África, mas no campo ritualístico, litúrgico, é que É, esse sincretismo acontece. Com a sim, ressignificação, por exemplo, do batismo, que o rito certo. das águas, né, em determinadas etnias e povos africanos, é muito cara. Né? E aí Uhum. ela é amplamente, né, praticada dentro do protestantismo norte-americano, por, das igrejas de predominância étnica negra. E é interessante fazer essa menção, porque não foram as igrejas da reforma clássica, luterana, né, reformada calvinista ou anglicana, que o movimento evangélico negro mais se expande. E sim nas Sim, igrejas livres, batistas, metodistas, né? Algumas poucas presbiterianas, mas normalmente metodistas e batistas. Lembremos sim. que as grandes lideranças evangélicas do movimento negro norte-americano são dessas duas Uhum. denominações. Sei, Né? sei. Por conta até dessa certa liberdade litúrgica que permitiu essa ressignificação. O movimento pentecostal ele nasce no interior da Igreja Livre Metodista, Ah, sei, sei. Então, movimento de é, avivamento lá da Rua Azusa, na Califórnia. é. Migra para o Brasil em 1911, né? Sim, E por três missionários que fundam duas denominações específicas. Luigi Francesconi, que é um italiano que
tem uma experiência lá do batismo com o Espírito Santo. Sim, E funda a Igreja Congregação Cristã do Brasil. sim. E os dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que fundam a Missão Apostólica da Fé no Pará e que depois, passado algum tempo, Trazem. se dirigem para o Rio de Janeiro e fundam uma Assembleia de Deus. Ah, sei, sei. E aí, Essa é uma grande denominação, né, evangélica, pentecostal, clássica, e que tem uma capilaridade considerável entre pessoas da periferia, em estratos sociais, sobretudo periféricos. sei, sei. Não, Então, é popular, né? Isso popular, que é é uma igreja importante, popular. Já, E, deixa eu ver. Já estamos aqui no final, mas eu gostaria ainda que você colocasse, você que tem um contato constante com a gente, e esteve aqui conosco em Aparecida, não é mesmo? E certamente você percebe tudo aquilo que significa a devoção popular, né? Que é muito característica de Aparecida, dos santuários em geral. Como é que você sente isso aí? E será que há uma brecha também nesse aspecto para um diálogo ecumênico, quando você sim, percebe essa experiência? sim, sim, sim. Eu percebo que há possibilidades, Sim, sobretudo na devoção popular, particularmente as formas de devoção sincréticas. Elas são ricas e trazem para a gente assim, algumas aberturas, algumas brechas de sim, diálogo e de aprofundamento. E aí a gente pode entrar tanto no campo da reflexão teológica, numa perspectiva plural, pluralista, entendendo a sim, alteridade do outro como uma dádiva e essa alteridade acolhida, e no campo da ciência da religião, né? Da psicologia, da sociologia, da fenomenologia. E aí, casando essas duas perspectivas, teológico plural e da ciência da religião, numa perspectiva mais fenomenológica, não há como eu, particularmente, não vejo como não considerar legítimas as devoções populares de Maria, tanto sim. aquelas feitas no santuário como em Aparecida, como hoje é dia de Iemanjá, né, dia 2 Aham, de dia fevereiro, 2, né? Nossa como Senhora das aquelas Candeias, das candeias ou Iemanjá, dos navegantes, né, que dos vem navegantes, Candeias. também. E no próximo sábado será dia de Nossa Senhora de Lourdes, e também no sincretismo é o Oxum. E Aham, não há como não atribuir uma legitimidade às experiências feitas tanto nos santuários mariológicos, marianos, como também nos centros e nos terreiros. aham, Agora, é algo a ser investigado, é algo a ser ponderado, refletido, mas convergindo sempre para um consenso, não no sentido não somente dogmático, não é isso, né? Mas um consenso mais praxeológico, que nos sei. leve a uma convivência harmoniosa, tolerante, respeitosa, em que na alteridade eu entenda as razões do outro, ressignificar Maria dentro de uma perspectiva concreta. É, Né? eu creio que. Deixe-me aqui, Sim. padre, Ah, eu trouxe aqui algumas para que a gente também, no campo ecumênico, né, do diálogo sim, ecumênico, quando eu disse que Maria nunca foi um problema para os reformadores clássicos, sim, então vamos para Wesley, que foi fundador do metodismo. Eu trouxe aqui algumas citações sobre Maria de alguns desses reformadores, de sei. Lutero, Calvino e de Wesley. Ah, sim. É, Deixa eu me é, ouvir, então. Olha, Martim Lutero, no Artigos da Doutrina Cristã, ele vai dizer o seguinte: Filho de Deus fez-se homem de modo a ser concebido do Espírito Santo, sem o auxílio de varão, e a nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Olha que interessante. Calvino, ele vai dizer: não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus, sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para Mãe de Deus. Teotocos. Sei. Olha, Calvino. E é Calvino. E Wesley, numa carta que ele escreveu em 1749 a um sacerdote católico romano,
Acontece que sim. se o senhor procurar hoje na internet, não encontrará, não sei por que razão, que é o olha o que ele diz. Ele apresenta uma série de Sim, aspectos licenciosos para não ser católico. Ok, sim, né? sim, sim, Mas olha em relação a Maria. Creio que Jesus foi feito homem, unindo a natureza humana à divina em uma só pessoa. Cristologia clássica, sim, sim. Calcedônio. Sendo concebida pela obra singular do Espírito Santo, pneumatologia pura, né? É. Nascido da abençoada Virgem Maria, que tanto antes como depois de dá-lo à luz, continuou virgem, pura e imaculada. É muito curioso. Nunca tinha ouvido essas Muito, citações, viu? muito Olha que curioso. coisa muito O Wesley, interessante. o dogma da Imaculada Conceição, se não ali, né, já elaborado, Sim, não seriam refutados se esses reformadores estivessem vivos. é verdade, viu? Depois, Né? E e eis em tudo. aqui pontos de consenso que a gente pode dialogar proficuamente, né, em Eu relação à acho que cadeia. é toda uma questão, como você diz, de diálogo mesmo, né? Porque no fundo, eu acho que o ponto, digamos assim, de ecumenismo é o nosso cristocentrismo. Quando a gente percebe que tudo aponta para Jesus, né? E Exato. tudo, Maria, os santos, todos aqueles, no fundo, eles estão colocando aquele que é o santificador, a fonte da salvação, ou seja, esse cristocentrismo. E Nossa Senhora, quando a gente fala em Imaculada Conceição, parece que é um privilégio dela, não, é um privilégio Do filho, do exatamente. filho, né? Ou Né? seja, ela empresta a vida dela todinha, dedica, consagra ao filho, e seja o que Deus quiser, ela diz, né? Enfrenta tudo, qualquer espada. Então, É. eu acho que há muitos pontos que a gente pode ainda tocar. Pena que venceu o nosso tempo aqui, mas É, eu tá. quero voltar a conversar com você oportunamente, viu? A gente Ok. bater mais um papo em cima exatamente desta Mariologia como um ponto de encontro ecumênico. Sim. E em termos de uso, Reunir todo né? mundo na casa da mãe. Exatamente. Sim. Tem assim, poderíamos aqui ainda dialogar na tradição islâmica, há um capítulo Então, inteiro, mas né, sobre Maria é no o Corão. próximo, é a próxima entrevista que eu vou fazer. Opa! E deixe-me aqui só compartilhar uma outra curiosidade. Um dos Sim, melhores sermões, na minha opinião, de John Wesley foi um sermão titulado Os Quase Cristãos. Não é um sim, sermão mariológico, né? sim. Ele está ressaltando ali, enfatizando a necessidade de santidade, perfeição, etc. Porém, curiosamente, sabe onde ele pregou a primeira vez esse sermão? Sim. Na igreja de Santa Maria, em Londres, Assim, num templo dedicado a Nossa Senhora. tá vendo? Né? Enfim, Maria nos aproxima, sem Nos dúvida. aproxima, né? E ela vai querer reunir os filhos todos. Um abraço para você, Gerson. Muito obrigado pela sua participação, Olha, um viu? grande abraço Tá também. Uma bom. A satisfação participar. gente volta a conversar, falar para a Eliana marcar mais um encontro para a gente conversar um pouco mais. Tá Será um ok? prazer, será um Tá prazer. bom. Fique com Deus então. E Um com as grande bênçãos abraço. da Nossa Senhora Aparecida também, Amém. viu? Amém. Aí, você que tá nos acompanhando, muito obrigado. Tudo de bom para você. Até a próxima semana, se Deus quiser. Entende? Que tudo venha de graça e de bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade. Fique com Deus.